Seja bem-vindo ao canal João Pedro Torales. Aqui a Bíblia Revela. Este canal oferece conteúdos como entrevistas com pastores e evangelistas, respostas bíblicas a falsas doutrinas e mensagens de esperança. É um canal para toda a sua família. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe. Seja bem-vindo ao canal João Pedro Torales, aqui a Bíblia Revela. Meu amado e minha amada irmã, seja muito bem-vindo a este canal, né? Se você já é inscrito no canal, parabéns. Não esqueça de ativar as notificações, porque muitas vezes você não está recebendo novos vídeos porque o sininho de notificação está desativado. Se você não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e ative as notificações. Esse canal aqui tem mensagem de esperança, temas polêmicos, tem mensagens escatológicas, então um canal muito abençoado, porque nós abordamos a palavra de Deus. Tenho certeza que você vai gostar. Hoje o tema é um pouquinho polêmico. Hoje a gente vai falar sobre o dom de línguas estranhas. Você já ouviu falar no dom de línguas estranhas? Aquele dom de língua que é falado no mundo pentecostal, no mundo neopentecostal, no mundo evangélico, que eles dizem que esse dom de língua é o dom do Espírito Santo. Você já ouviu falar nesse dom de língua? Você acredita que esse dom de línguas estranhas é um dom de língua de Deus? É bíblico isso? O que você me diz? Acredita? Meu amado e minha amada irmã, vou adiantar para você já. O tema está muito bom e já vou adiantar dizendo para você o seguinte: o dom de línguas estranhas que o mundo pentecostal principalmente fala, não vem das Escrituras como uma verdade. O verdadeiro dom de línguas é o dom de idiomas. Mas, irmão João Pedro, você pode provar isso pela Bíblia, que o verdadeiro dom de língua é o dom de idiomas? E que essa glossolalia que é falado no mundo pentecostal não é um dom de língua bíblico? Você pode provar isso? Com certeza. E nesse vídeo eu irei mostrar e provar isso. Por isso fique até o final. Vamos assistir um pequeno vídeo agora sobre esse dom de línguas, essa glossolalia. Vamos ouvir um pouco e após isso eu irei começar os comentários e a abordagem bíblica sobre isso. Vamos assistir? Box, pilks, pilks, pax, pil, ix, pilks, nax, tox, tox, tix, ti, e da lacatica, tocamo, e da racatica, e me camdarabaca, e me amdarabeca, e do roco, tocamo, e da racataca, e me camdarabaca, e da racatica, e do roco, tocamo, e da racatica, menda. Nano no canto pro paparaganto che lei nana sole cancio pra passare a colè. Leva su laun tekel van nasei sike laun delio rialau cambanto nubito faça repus tekel denai stekendo dungicha. Forte, né? Um pouco forte. A gente fica confuso, né? Não entende nada. Mas muitos dizem, este é um dom de Deus. Quem não fala nessas línguas estranhas, muitos dizem, né? Não tem o Espírito Santo de Deus. Agora eu pergunto, o que a Bíblia fala sobre o dom de línguas estranhas? Será que isso é bíblico? Vamos ver a primeira vez que aconteceu, né, o dom de línguas. Embora aconteceu lá na Torre de Babel, né, agora a primeira manifestação no tempo dos apóstolos aconteceu ali no princípio, na festa do Pentecoste, né,
aconteceu o dom de língua. Daí que vem a ramificação do dom de línguas estranhas. Antes de eu começar a ler aqui Atos 2, pega a sua Bíblia, Atos 2, vamos ler do versículo 1 em diante. Eu quero te fazer algumas informações. Primeiro, a palavra estranha não existe no original. Então não é dom de línguas estranha, é dom de línguas, certo? Então a palavra estranha é um agregado, não existe no original. Falar, né? O ato de lálio, de comunicar. Língua, glossa, idiomas conhecidos do mundo. Só essa pequena explicação que eu faço aqui já vai clareando que o verdadeiro dom de língua não é essa glossolalia que é falado no mundo pentecostal, mas é o dom de línguas estrangeiras, idiomas estrangeiros. Você tem como provar isso, irmão João Pedro, pela Bíblia? É óbvio que eu tenho. Então abra sua Bíblia em Atos 2, versículo 1 em diante, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, né? De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa, onde estávamos assentados. E apareceram distribuídas entre eles língua como de fogo, e pousou uma sobre cada uma deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Ora, estávamos habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua materna. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um na nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais de Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações da Cirene e romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar na nossa própria língua as grandezas de Deus. Veja, meu amado, que o próprio texto ele já explica de uma maneira fantástica. Ali estavam reunidos os discípulos falavam apenas a língua galileia, ou eram indoutos, simples, pescadores. Jesus disse: ide pregai o evangelho por todo o mundo. Como você vai pregar o evangelho? Vamos dar um exemplo. Para todo mundo hoje, se você só fala o português e ainda mais ou menos o português, haveria como você fazer isso? É óbvio que não. Você precisaria conhecer todos os idiomas para pregar em todo mundo. E o que aconteceu aqui foi isso. O dom de línguas, quando desceu sobre eles, o que eles dizem? Nós somos de todas as partes do mundo. Olha, somos cretenses, da Mesopotâmia, Cirene. E como nós estamos ouvindo esses discípulos falar na nossa língua de nascença materna. É um poder absoluto, eles estão falando no nosso idioma as grandezas de Deus. Então o verdadeiro dom de línguas é dom de idiomas, glossa, idiomas conhecidas do mundo, e não essa língua estranha, que é bem estranha mesmo, que ninguém entende, que o mundo pentecostal adotou como sendo algo vindo de Deus. A Bíblia, ela já mostra que não, que o dom de língua verdadeiro é o dom de idiomas, e não essa glossolalia. Mas daí muitos podem utilizar, mas João Pedro, lá em Coríntios, né, diz que quem fala em línguas fala mistério. Olha o que diz aqui em Coríntios, abra sua Bíblia em Coríntios, 1 Coríntios 14, 2, né? Diz assim: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Em espíritos fala mistério. Aí você pode falar, tá vendo, João Pedro? Quem fala em línguas estranhas, ou línguas, né, outras línguas, ele fala mistério. Ninguém entende. Só Deus entende ele. Por isso que essas línguas é de Deus, amados. O que estava acontecendo aqui em Coríntios
é que muitos que receberam o dom de línguas, por exemplo, você recebe o dom de língua alemão. Aí você ia numa igreja que todo mundo falava o português e você começava a pregar em alemão. Adianta? Não, ninguém entende. Por quê? Porque você está mostrando que você tem um dom de idioma que você recebeu de Deus, mas naquela região ninguém entende. Por isso que Paulo fala, olha, há sem dúvida muitos tipos de vozes. O verso 10 eu estou lendo agora. No mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Olha o que diz. Se eu, pois, ignorar o sentido da voz ou da língua, aqui, né, do idioma, sereis estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. E aí Paulo vai dizer que haja intérprete. Então, meus amados, o dom de línguas, Paulo fala, olha, se você fala uma língua diferente e você quer pregar nessa língua, que tenha um intérprete. Do contrário, você vai estar falando ao vento, Paulo fala, ao ar, porque ninguém vai te entender. Agora, por que quando você fala em línguas estranhas, você fala mistério, mas Deus te entende? Por exemplo, eu vou utilizar aqui um pequeno exemplo para você. Minha mãe é paraguaia, e eu falo em Guarani. Com certeza você não entende o Guarani, mas eu vou falar aqui para você algumas palavras em Guarani. Nhandejara de Raihu. Retaiterein de Raihu. Amém? Como que você vai falar amém se você não sabe se eu xinguei, se eu falei alguma coisa boa ou ruim? Mas eu pergunto, falei mistério para você? Sim, para você é um mistério. E para Deus? Não. Deus entendeu. Eu falei para você assim, ó, Jesus Cristo te ama. E Ele te ama demais. Amém? Amém. Agora tem um intérprete, agora você entende. Então Deus fala, olha, é mistério para a pessoa, mas para Deus não. Mas que sempre tenha um intérprete. Então, meu amado, o verdadeiro dom de língua é o dom de idiomas. Nunca essa glossolalia. Então, se você crê assim, que você possa rever, estudar a palavra de Deus e entender que o verdadeiro dom de língua é o dom de idiomas. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Se você gostou, compartilhe essa mensagem, inscreva-se no canal e ative as notificações. Fique na paz.